Uma das leituras mais perturbadoras e instigantes e ao mesmo tempo reflexiva que eu fiz este ano é este livro, Morra, Amor, da argentina Ariana Warvitz. É um romance que mexeu muito comigo por trazer questões bem pertinentes sobre a mulher, sobre a condição da mulher, sobre o papel da mulher na sociedade, sim, e também traz algumas nuances, sobretudo ali da parte psicológica da mulher, né? Aqui conta a história, né, de uma personagem que vive no interior, podemos dizer, num lugar bem remoto na França, e essa personagem, essa mulher, ela tá perturbada, não sabe lidar com o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo com ela? Sim, ela se casou, é uma mulher muito jovem e, sobretudo, ela teve uma criança recentemente. E tudo isso, né, está mexendo muito com ela. A gente percebe aqui que ela teve uma espécie de depressão pós-parto, que mexeu muito com ela, e ainda mexe ali no decorrer de todo o livro. É bem interessante esses questionamentos, porque quando a gente começa a ler, a gente toma logo um baque. E essas frases que ela usa aqui, um pouco de frase de efeito, é muito marcante e marca logo o leitor logo de início. Então a história dessa personagem nos marca desde o princípio, e com essa questão, né, de meio que rejeitar a sua criança e de que não se adapta àquele meio em que ela está inserida, né? É bem interessante porque esse livro leva questionamentos bem pertinentes sobre essa questão da mulher, o papel da mulher no relacionamento, né? E quando ela aqui a gente vai lendo e vai desenvolvendo, né, toda a história, a gente vê que a mulher ela fica muito sobrecarregada no seu seio familiar ali, né? O homem chega, né, um exemplo aqui do marido dela, e essa criança, ela não para de chorar, deu jeito, entendeu? Eu quero minha comida, tipo, ela tem que cuidar da casa, ela tem que organizar as coisas ali e ela fica sobrecarregada. Então, essa mulher ela não se adapta àquele meio, ela não está adaptada ou ela não tinha noção de que seria tudo isso. E, enfim, toda nessa narrativa, né, em todo esse plot que a história ela vai se deslanchando. Aqui a gente percebe uma coisa bem interessante que eu achei formidável e que talvez isso possa estranhar algumas pessoas, essa questão do fluxo de consciência. Assim, quando a gente começa a ler esse romance, parece que a gente entra, assim, de fato, dentro da mente dessa mulher. E vamos sentindo todo essa montanha russa, né, de emoções que ela vai sofrendo, né? E a gente percebe a questão também ali do erotismo que está muito entranhada ali. Ela se sente muito solitária. O marido vai trabalhar, ele sai, vai trabalhar. E ele trabalha em um lugar muito distante, como esse lugar é muito afastado, então ela se sente muito só, tem poucas pessoas ali ao redor, né, na comunidade onde ela vive. Então ela se sente muito só e tem essa questão da solidão, tem essa questão da doença que ela tem, né, um problema psicológico ali que a gente vê claramente nessa construção psicológica. E parece, olha, eu acho que, melhor dizendo, ela tem umas nuances de Virginia Woolf por esse fluxo de consciência, mas ao mesmo tempo eu achei um pouco similar à escrita da Helena Ferrante, sim, por essas questões familiares, né? Esse desenvolvimento e toda essa questão do relacionamento entre ela, o marido, o filho, né? E a questão da questão feminina, na questão toda em relação ao papel da mulher ali dentro daquela casa, né, daquele seio familiar, e os questionamentos também, e qual de fato é a missão feminina. Isso me remete muito ao livro que eu estou lendo atualmente, que é o Jane Eyre, né, de Charlotte Brontë, sobre essa questão da missão feminina ali na era vitoriana. E a gente começa a ler e pensar tudo isso, o quanto a mulher era sujeita a determinadas coisas, se a mulher fugisse do padrão ela não era bem vista. E aqui eu faço esses links, tento fazer esses links com outras obras que eu li, e eu percebo claramente que isso aqui passa mais ou menos num período mais atual,
e a gente faz esse paralelo com o passado, né? E, claro, parece que as coisas não mudaram, parece que a humanidade ainda se comporta da mesma forma, menosprezando a mulher, subjugando, né, ela de alguma forma e colocando atitudes que também e atividades que também caberia ao homem, não só a mulher. E nesse decorrer de todo esse romance, ela fica estafada, cansada de tudo isso, né? E a gente vê a questão dela, né? E o desenvolvimento todo psicológico negando aquela criança, as perturbações dela, né? E os diálogos internos ali, e não saber lidar com toda aquela situação. É um romance extremamente forte, é um romance muito incisivo, né, e ao mesmo tempo visceral. Ele mexe muito com o leitor, sobretudo porque traz esse fluxo de consciência de como se o próprio leitor estivesse dentro da mente da protagonista. Todos os problemas que ela vai relatando aqui, a gente percebe uma coisa em comum: todo o descontentamento daquela situação, descontentamento do casamento, de ter o filho. Ela faz esses questionamentos. Ela praticamente aqui diz que era feliz antes disso tudo, né? Então lembra muito, a gente percebe muito bem que ela quer lembrar claramente a juventude ali, tudo que o cercava. Então ela se sente aprisionada naquele lugar, ela se sente sufocada, né, naquele ambiente em que ela está se sentindo presa, né, dentro daquela atmosfera e daquela situação toda construída. Ela fica muito paranoica em alguns pontos. É um livro, eu posso dizer, um livro que me marcou muito por trazer essas questões da brutalidade, do erotismo. Tem muito erotismo, sim, logo no início. Ao mesmo tempo, essa questão da rejeição, de não saber lidar com o filho, né, e de não saber lidar com toda aquela situação, aquela prisão em que ela vive. Então, eu convido você para ler esse livro e refletir sobre todo esse contexto. A priori você pode sentir um pouco de desconforto e talvez no desenvolvimento do livro, né, do decorrente do livro, e você pode sentir uma estranheza muito grande. Eu achei a escrita da Ariana uma forma bem genial e bem diferente por trazer esse questionamento sobre a mulher, claro, né? Mas a forma como ele é construído, né? E você vê que o livro, ele não tem uma linearidade, ele é um pouco, alguns pontos ele é meio que uma mistura de coisas, uma bagunça de coisas, um boom de emoções ali que vai circundando a protagonista. Mas no final do livro você vai ter noção de que tudo isso que a autora construiu é a cabeça da personagem. É a forma como a personagem está se comportando. Então, a forma como a Ariana construiu esse livro, a forma como ela escolheu todas essas sentenças, ela é proposital. E isso você vai sentir estranho ao ler, mas é proposital para você se inserir, para você entrar na mente da personagem e sentir tudo o que ela está sentindo, todas aquelas emoções, todo aquele desespero, todo aquele sofrimento, aquele aprisionamento que é um relacionamento daquele tipo. E aí e que ela não é como se ela não pertencesse ao lugar. É um lugar inóspito, é um lugar afastado no interior da França, mas ela não pertence àquele lugar, não pertence àquele lugar e não pertence àquele relacionamento. É genial, gente, é genial, e eu já estou bem empolgado para ler a continuação. Sim, eu não sei se vocês sabem, mas é uma trilogia. Já foi lançado o segundo livro, A Débil Mental, e com certeza vou fazer vídeo aqui no canal em breve, e essas capas são maravilhosas. Mas é isso, é uma montanha-russa. Podemos dizer claramente, acho que é a coisa que mais caracteriza esse livro, é a montanha-russa. Um turbilhão de emoções, onde você embarca ali naquele vagão, naquele carrinho, e que
é algo extremamente desgovernado, é uma mistura, né, de emoções, uma mistura de coisas que a gente vai descobrindo no decorrer da narrativa, mas a personagem ela sofre e a gente sofre junto. E essa questão da psicologia ali é muito intenso, é muito visceral. Então, só lendo para sentir, eu digo a você que é um livro extremamente sensorial nesse ponto. É um livro extremamente sensorial por ele trazer esses questionamentos, mas ao mesmo tempo expor essas emoções e ao mesmo tempo mexer conosco, nós leitores. Enfim, leiam Morra, Amor, da Arianna Horvitz. É um livro extremamente interessante, me lembrou muito, como eu disse, a duas autoras que eu gosto bastante, Ferrante e a Ulf, né? E ela traz esses questionamentos psicológicos, amorosos, conflituosos no relacionamento. É isso. Aqui embaixo vou deixar o link desse livro, se você quiser adquirir. Também vou deixar o link da editora Instante, que esse livro foi publicado pela editora Instante. Foi traduzido, que eu vou falar, o tradutor, que o tradutor é uma parte importante nesse trabalho, foi traduzido pela Francesca Agiolillo. Então, ela fez um trabalho aqui muito primoroso e claro, né, a obra incisiva e interessante da Arianna nos faz refletir por muito tempo. Eu li esse livro terminei semana passada, e ainda ele está mexendo comigo, ainda está reverberando aqui na minha mente, né? Tá aquele turbilhão, não sei o que pensar sobre ele. Essas são as minhas impressões sobre esse romance. É isso. Um cheiro, se cuidem, até a próxima. Tchau.